A gente pode afirmar categoricamente que o Zé Lucas não vem pro Flamengo. A notícia foi trazida pelo Vene Casagrande, está nas mídias sociais, e o Flamengo tomou um chapéu do Cruzeiro. Assim a gente pode dizer. Tudo indicava que o Zé Lucas seria jogador do Flamengo. O Flamengo tinha feito a primeira proposta, tinha avançado nas conversas. O jogador chegou até mesmo a ser afastado do Sport Recife durante as negociações para facilitar esse negócio, mas o Cruzeiro chegou com uma proposta melhor. O Cruzeiro, além de oferecer mais pelo jogador, tinha um plano de carreira de que ele integrasse o elenco profissional do Cruzeiro, enquanto para o Flamengo, o Zé Lucas seria, entre aspas, despromovido para o time de base, para o time sub-20 do Flamengo, e assim ir maturando para futuramente ele voltar aos profissionais em uma condição diferente, talvez na próxima temporada, para ir jogando aos poucos. O Zé Lucas é aquele tipo de jogador que desde cedo a gente já nota que ele vai ser diferente. É um jogador que chegou a ser especulado no futebol europeu, já se falou de Barcelona, de futebol inglês, enfim, é um jogador muito interessante, demonstra uma maturidade muito acima da média para a idade dele. É um jogador que já tem mais de 50 partidas pelo Sport Recife e ele só tem 2 temporadas no profissional. E, além disso, ele já tinha sido capitão da seleção sub-20, jogador convocado para seleções de base, então é um jogador muito bem visto para o futuro do futebol brasileiro. E eu já falo aqui hoje, não se espantem se ele entrar no ciclo da seleção brasileira visando 2030. A gente tem 4 anos pela frente, ele é um volante de 18 anos. Na Copa de 2030 ele deve ter 21, 22 anos no máximo. Então é um jogador pra gente olhar com muito carinho pro futuro, até mesmo da seleção brasileira. E aqui, rapaziada, já compartilhando a tela com vocês, nós estamos na Rádio Itatiaia, no portal, no site oficial aqui da Itatiaia, em que eles confirmaram isso. Cruzeiro vence a concorrência do Flamengo e encaminha a contratação de Zé Lucas do Sport. O Clube Celeste estava acertado com o staff do jogador e chegou a um princípio de acordo com os pernambucanos nas últimas horas. Ou seja, o Sport parece que deu ok, deu aval para fechar esse negócio e o Cruzeiro passou à frente do Flamengo. O Cruzeiro encaminhou nas últimas horas a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. O Clube Celeste saiu na frente do Flamengo e outros rivais na briga pelo jovem de 18 anos. Por ter intenção de integrá-lo ao time principal imediatamente, foi o que eu disse agora há pouco, a diretoria já tinha um alinhamento com o staff do jogador. Agora a cúpula celeste também conseguiu alcançar a convergência com o clube pernambucano. Um dos motivos para isso foi a disponibilidade celeste em realizar um pagamento à vista de um importante valor. O Sport provavelmente está precisando de um dinheiro para agora e o Cruzeiro concordou em pagar uma parte adiantada. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, a transação pode chegar a 29 milhões de reais. São 3 milhões e meio de euros fixos e mais 1 milhão e meio em bônus e metas. Assim, são valores acessíveis, tá? Valores baixos comparado à questão do jogador, que pode de fato ser um jogador pro futuro do Cruzeiro. E, meus amigos, nós estamos no Twitter, né, do Vene Casagrande, que ele diz aqui com todas as letras, né? O Zé Lucas está a caminho do Cruzeiro, a oferta da Raposa foi aceita pelo Sport, os representantes do Meia deram ok pro time mineiro. Aqui ele também antecipa, né? A oferta dos mineiros foi melhor. A proposta do Fla foi 2 milhões de euros de maneira fixa por 20% do jogador e cláusulas com obrigações que iam bater 70%. Já a do Cruzeiro, né, a do Flamengo, no caso, chegaria a 6 milhões de euros. Como a gente pôde ver na Itatiaia, a proposta do Cruzeiro era melhor, tinha essa possibilidade dele integrar ao time profissional, e assim o Cruzeiro deve pagar aí cerca de 3 milhões e meio de euros e mais bônus, enfim, essas coisas todas. O que acontece é o seguinte, o Flamengo dormiu no ponto. Hoje o Zé Lucas ele tem um valor relativamente baixo, né? O Sport é um time de segunda divisão, muito inferior financeiramente falando, tá precisando vender. E daqui a 2, 3 anos o Zé Lucas certamente vai estar valendo bem mais. Até como eu disse pra vocês, se confirmarem a tendência dele se tornar um jogador importante, potencial seleção brasileira, até mesmo jogar no futebol europeu, o Flamengo pode estar deixando passar um importante meio-campista, que potencialmente pode chegar na seleção. Além disso também, né, o Cruzeiro aproveita essa oportunidade de mercado. O Cruzeiro tem feito uma limpa aí em alguns reforços, se movimentou, coisa que o Flamengo ainda não conseguiu. O Flamengo está muito bem encaminhado com o Almada, mas o Cruzeiro, por exemplo, já trouxe o Gabriel Peck, está se acertando com o Zé Lucas. São jogadores jovens, jogadores para compor esse elenco do Cruzeiro que já é muito bom, muito bacana, especialmente o time titular. E o Zé Lucas tende a brigar por vaga, né? Eu acredito que ele no primeiro momento deva ser reserva, mas numa tendência natural ele pode ser ali um primeiro volante, um segundo volante, enfim, fica à mercê do Arthur Jorge no Cruzeiro. Inclusive, dependendo de como for, ele pode até de repente enfrentar o Flamengo na Libertadores, vai saber, né? Então tá aí, eu acho que o Flamengo deu mole, o Flamengo poderia ter trazido o Zé Lucas. De fato, pro time profissional do Flamengo fica um pouco puxado, porque o Flamengo hoje de volante tem o Eric Pulgar, o Jorginho, tem o Everton Araújo no banco, além do Lucas Paquetá, Nico de la Cruz, são 5 volantes aqui de primeira prateleira que eu tô falando. A não ser que algum deles saia, né? Se o Eric Pulgar saísse, se o Everton Araújo fosse vendido. Então, assim, se o Flamengo perdesse, eu acho que seria uma reposição interessante. Mas ainda assim é um jogador para futuro, não é um jogador para hoje. E o Flamengo até mesmo queria colocar ele pro sub-20.
Então isso pesou muito. Certamente o staff do jogador não queria isso, é um jogador que estava cotado para a Europa e tal, não faz sentido ele ficar no sub-20 mesmo, e acaba que pro Cruzeiro foi melhor, cara. É isso, a proposta do Cruzeiro era mais interessante. Você acertou com o esporte, acertou com o jogador, então que seja feliz no Cruzeiro, né? Não nos jogos contra o Flamengo, mas fica essa curiosidade. O Flamengo pode estar deixando passar uma baita oportunidade de mercado, e é um jogador que tem tudo para os próximos anos aí brilhar no futebol brasileiro, no futebol europeu. Um jogador que, no time do esporte, que com todo o respeito do mundo, é um time bem enfraquecido, foi rebaixado ano passado antecipadamente no brasileiro, na Série B não consegue fazer uma boa campanha. E ele ainda assim sendo um dos destaques, quem viu jogos do esporte sabe, é um moleque que é driblador, tem um bom passe, arrasta a bola, pega a bola lá na zaga e leva até o ataque com tranquilidade, chuta de fora da área, tem um lançamento bom. Então é um jogador ainda que o Cruzeiro vai desenvolver muito, jogando ao lado do Gerson, de outros jogadores ali no Cruzeiro. O Zé Lucas tem tudo pra se tornar um jogadoraço de primeiro nível no futebol brasileiro. Então tá aí, parabéns pro Cruzeiro, uma baita contratação, pelos valores citados aí, investimento bem interessante. Qualquer revenda que o Cruzeiro faça vai ser por mais. Então, baita acerto. É o Flamengo ficar essa lição, né? Que nos próximos reforços do Flamengo a diretoria não durma no ponto. Não é mesmo, José Boto?